Vocês já ouviram falar algo do tipo Bíblia, Palavra de Deus? Não, que nada. A Bíblia, não, foi escrita por homens, não tem nada a ver. E outra, depende, cada um interpreta a Bíblia da maneira que quer. Não tem essa de Palavra de Deus. Muito bem. Hoje eu quero dar uma visão geral, assim, bem rápida, sobre a Bíblia e sobre Jesus Cristo, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, né? Bíblia, o termo Biblos, quer dizer biblioteca. São 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia, ela demorou para ser escrita aí cerca de 2.700 a 3.000 anos. Foi realmente escrita por homens, cerca de mais ou menos 42 autores, que não se conheceram, viveram em muitos lugares diferentes uns dos outros, épocas diferentes, eram de situações sociais diferentes. Então você pega autores da Bíblia que são reis, tem autores que são pastores, tem autores que são consertam redes, consertam tendas, enfim, tem várias profissões, várias situações sociais diferentes e escrevem sobre a mesma coisa. A mesma coisa assim, que eu digo, focando no mesmo ponto. E como que pode ser isso, né? Por exemplo, a Bíblia, ela teve um cânon, que a gente chama. Cânon quer dizer uma vara de medir, um padrão. Esse padrão foi vários religiosos de época se encontraram para definir, pô, que livro que a gente vai colocar na Bíblia? Qual vai ser o padrão, né? Eu não sei aqui de cor, mas tem muitos padrões, né? Eu lembro que um deles era tipo assim: eu vi o fato, falei para uma pessoa, essa pessoa escreveu e eu estava vivo. Opa, então legal, vale. Eu vi o fato, falei para uma pessoa escrever, morri, essa pessoa escreveu, já não era mais válido. E outros tantos, e assim diz o Senhor. Esse era uma outra, era um outro padrão que determinava se aquele livro ia ou não ser incluído no Biblos, né, na Bíblia. Enfim, tem vários padrões. Mas assim, como que pode pessoas que não se conheceram, viveram em lugares diferentes, viveram em épocas diferentes, falarem sobre a mesma coisa, ou apontarem para o mesmo lugar, para o mesmo sentido, através do Espírito Santo? Então a gente tem assim, ó, lá na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, ele diz assim, ó: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Então, assim, não partiu de particular elucidação. Eu imagino que seja isso e vou falar isso. Não, foram movidos. O Espírito Santo tocou aquelas pessoas para que elas escrevessem sobre a mesma coisa. Outro texto que é bastante interessante está em João 14, 26, que Jesus ali estava falando para eles, né? Que estava perto do Jesus ser crucificado. Então, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Olha que coisa fantástica isso, né? Então, é assim, a Bíblia ela foi escrita dessa forma, por isso que a gente crê que ela é a palavra de Deus. Aí ela fala sobre muitas coisas. Começa falando, por exemplo, lá da queda do homem, né? Quer dizer, do pecado. O que aconteceu? Deus criou o homem, colocou o homem num lugar maravilhoso, tal, e de repente ele pecou. Deus deu uma ordem
e ele pecou. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, diz assim, ó, capítulo 3, versículos 5, né? Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso quem estava falando era a serpente, era o diabo, né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram a si aventais. Interessante, né? Como é que eles sabiam? Depois que comeram, souberam que estavam nus. E antes não. A Bíblia, ela não fala isso, né? Por exemplo, você pega aqui Gênesis 2, 25, ó, e os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eu imagino que seja o seguinte, né? Isso é imaginação minha, não está escrito aqui, mas eu penso assim, em outros textos da palavra de Deus, quando Deus ele estava próximo ao homem, que Deus é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar com o homem, ele quer viver junto do homem, né? A glória dele, Deus é tão fantástico, tão maravilhoso, que ele brilha, tem uma glória. É como se você olhasse para uma lâmpada incandescente e piscasse o olho, fechasse o olho, você vai ver aquela imagem daquela lâmpada. Você não consegue ver nada se aquela luz estiver brilhando no seu olho. Então eu imagino, isso é uma coisa que eu imagino, né? Eu gosto de imaginar isso. Por que eles estavam nus e não perceberam? Porque eles brilhavam, porque Deus convivia com eles. A Bíblia diz aqui que Deus convivia com eles na viração do dia, Deus estava andando ali com eles. Então aquela glória de Deus fazia com que o corpo deles eram glorificados, e um olhava para o outro e não via, não enxergavam, não tinham vergonha, né? Porque não enxergavam o sexo, né? Mas quando eles pecaram, Deus saiu da presença. E Deus saindo da presença, aquela glória se esvaiu, aquele brilho foi embora. E o que aconteceu? Aí eles, pô, caramba, o que é isso? Tá nu. Pô, sentiu vergonha, pegaram folha de figueiras ali para se cobrir, né? Então, Deus falou assim, não, peraí, não é assim não, vocês pecaram, então alguém vai ter que pagar o pato. Aí se você pegar aqui Gênesis 3, 21, está escrito assim, e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que significa roupa de pele? De onde ele pegou essa pele? Ele teve que matar um animal para tirar a pele do animal e fazer roupas. Isso se chama o quê? Redenção. O que é redenção? O que quer dizer a palavra redenção? É substituição. Aqueles que serviram no exército, tal, o soldado fala assim, ó, vim te render. Então o soldado tá na guarda, tá dando guarda numa determinada guarita lá do quartel, aí chega o outro companheiro e fala assim, ó, vim te render agora. Ô, legal, obrigado, agora eu vou dormir então. Vim te substituir. A redenção nada mais é do que a substituição. Então alguém teve que morrer no lugar deles para que fornecer a pele para eles se vestirem. Então, já aqui, ó, já nos primeiros capítulos da Bíblia, já aponta o quê? Para Jesus Cristo. Quem deveria estar na cruz que Jesus morreu? Era você, era eu, nós que deveríamos estar lá. Mas Deus o quê? Ele fez a obra de redenção, ele nos substituiu. Ele colocou seu filho. Então, olha, já no comecinho da Bíblia, já aponta, lembra que eu falei? Pô, ela escreve sobre a mesma coisa, sobre o mesmo propósito, aponta para o mesmo lugar. Então, isso aqui seria a obra de redenção, já apontando para Cristo. Eu estava falando para vocês que é interessante que Deus ele quer conviver com a gente, ele quer habitar no meio da gente. O que ele fez? Ele falou para Moisés construir um tabernáculo. O tabernáculo era tipo um templo, só que era um templo itinerário, né? Que os caras desmontavam e montavam
para onde eles iam indo, né? Caminhando, agora vamos montar o templo nesse lugar aqui. E tinha todo um esquema. A Bíblia trata isso em mais de 3 capítulos, falando como tinha que ser o tabernáculo. Olha, assim, com as varas assim, colocar uma arca lá dentro, e a arca ia num lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar lá para livrar o pecado de todo o povo. Então Deus estava ali no meio, no tabernáculo, e o povo acampava tudo em volta. Incrível, né? Saber que o nosso Deus quer se relacionar conosco. Ele quer estar junto de nós. Então olha que interessante aqui, né? Ele manda fazer um véu, ó, em Êxodo, no capítulo 26, 31, 33, ele fala assim, olha, farás também um véu de estofo azul e púrpura e camesim e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o lugar santo era todo o tabernáculo. O santo dos santos era um lugar que tinha arca. Vocês já ouviram falar da Arca da Aliança, que tinha lá as tábuas da lei, o maná, que era, isso a gente vai falar em outros estudos, né? Que era o alimento que Deus proporcionou para a nação, para o povo de Israel, e tinha o cajado de Abraão também. E essa arca, né, era ali que o sumo sacerdote entrava lá para aspergir o sangue do holocausto. Lembra que eu falei do sangue? Né, Deus não teve que matar um animal para cobrir o Adão e Eva com pele. Pois é o sangue que purifica os pecados. Por isso que o sangue derramado de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Olha só, vai apontando tudo lá para Cristo. Muito bem. E aí, só o sumo sacerdote podia entrar nesse véu. Ninguém mais. A Bíblia tem uma coisa interessante que fala da roupa desse sumo sacerdote, que tinha sininhos na orla da roupa dele, porque se ele morresse dentro dos santos e tinha uma corda, os caras puxavam ele, porque ninguém podia entrar lá para pegar o cara morto. Então, enquanto eles estavam ouvindo os sininhos tocar, significava que o sacerdote estava lá dentro, aspergindo o sangue em cima da arca, tal, fazendo a propiciação dos pecados, né? A cobertura dos pecados. E aí, se de repente o sininho parasse de tocar, é porque ele tinha morrido lá. Opa, então vamos puxar ele, porque ninguém podia entrar lá dentro daquele santo dos santos. Então, aí a gente pega um outro lugar aqui, ó. A gente vai pegar lá em Hebreus, que diz o seguinte, lá em Hebreus fala, olha, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 7, diz assim, mas no segundo, no 6, fala assim, olha, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, somente o sumo sacerdote podia entrar lá. E aí a gente vê aqui em Mateus 27, 51, que foi quando Cristo foi crucificado. Vocês já viram filmes, A Paixão de Cristo, que quando Cristo entregou o Espírito, aí veio aquela tempestade, teve um terremoto e tal. E alguns filmes que eu já vi interessante mostra o véu rasgando. Fala aqui, ó, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Interessante eles abordarem, a Bíblia abordar esse tema. Por que o véu do santuário rasgou? E ele não fala, ó, rasgou. Não, ele fala rasgou de cima a baixo, né? Não rasgou no meio, para você ter que passar lá e abaixar a cabeça. Não, rasgou de cima a baixo. Significa o quê? O que o sumo sacerdote fazia ali naquele santo dos santos? Ele ia interceder pelo povo.
Agora o véu rasgou. Não temos mais ninguém para interceder por nós. Nós mesmos, o caminho ficou aberto para Deus. Se a gente pecou, a gente vai confessar direto para Ele. Se você pecou contra um irmão, contra uma irmã, você confessa direto para ela: olha, pô, pequei, te ofendi daquele jeito, você me desculpa, você me perdoa. É isso, o caminho ficou aberto para Deus, é isso que aconteceu. E você vê, desde lá de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, nós estamos aqui em Mateus, que é o segundo livro, né, do Novo Testamento, lá do segundo livro do Velho Testamento, aqui é o segundo livro do Novo Testamento, falando, apontando para o mesmo lugar. Então, o caminho ficou aberto para Deus. Muito bem, e Jesus? Quem é Jesus, né? Jesus é interessante, né? Ele está conosco, ele quer conviver conosco. E aí a gente vê assim, né? Puxa, lá no começo, né, de Jesus, lá em Gênesis, capítulo 1, no primeiro capítulo de Gênesis, primeiro, já diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Ouviram que está escrito no plural? Façamos o homem. Por que Deus não falou assim, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança? Não, façamos a nossa imagem e semelhança. Aqui já é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer dizer, Jesus já está aqui desde do começo. Então Jesus ele tem três ofícios, né? Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Né? Jesus ele tem todas essas coisas. Aqui quando a gente leu lá em Hebreus, quando a gente acabou lendo em Hebreus lá, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o povo do pecado de ignorância, aqui em Hebreus 4, ele fala assim, ó, 4, 14 e 16, ele fala assim, olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Olha que interessante, Jesus foi tentado em todas as coisas, todas. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, né? E então já fala dele aqui, desses três ofícios dele. Ele é o quê? Ele é um servo. Jesus é um servo. Né? Tem muitos livros de negócios, né? Livros de liderança, que falam sobre liderança, que falam sobre o servo Jesus. Porque Jesus, então, ele fala assim, você quer ser um bom líder? Sirva os seus liderados. Né? Você tem que ser servo. A Bíblia fala de Jesus como servo. A Bíblia fala de Jesus como Deus. Ele é Deus, né? E isso talvez a maior controvérsia entre todas as religiões que tem por aí, porque você pergunta, quem é Jesus? Ah, ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Ah, ele é um profeta. Quem é Jesus? Ah, ele foi um cara muito inteligente, que alcançou um nível de inteligência jamais alcançado, tal. Mas não, quem é Jesus? Olha que interessante aqui. Eu vou ler um texto para vocês aqui. O apóstolo João estava falando com os judeus ali da época, discutindo. Vocês já ouviram falar nessa história, porque o povo rejeitou Jesus, eles entendiam que Jesus era um cara inteligente, que Jesus tinha conhecimento, não entendiam de onde vinha esse conhecimento, mas eles discutiam muito com Jesus. E Jesus, sempre daquele jeitinho dele e tal, ele ia falando para o povo e tal. Aí chega aqui em João 8, ele está falando assim, ó. Vou ler a partir do versículo 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então assim,
Os judeus têm uma religião monoteísta, foi a primeira religião monoteísta, quer dizer, eles seguem a um único Deus, né? E aí, fala assim, então, Jesus está falando, vós dizeis que é vosso Deus. Aí, entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão, o povo judeu começou com Abraão, é um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vosso pai Abraão, olha o que ele fala aqui, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ué, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí quem está lendo isso aqui, a primeira vez, fala, pô, papai, tem algum erro de concordância aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Quando assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? Aí, olha como a Bíblia, ela se responde ela mesma. Você voltar lá para o segundo livro da Bíblia, quando Deus chamou Moisés, né? É uma história muito legal, um dia eu vou contar aqui para vocês. Deus chamou Moisés e tinha uma sarça pegando fogo. Vocês já viram isso em desenhos, em filmes, até livrinhos para criança, em Bíblia para criança. A sarça lá pegando fogo e não se consumia. E Moisés falou, meu Deus, o que é aquilo lá? Chegou lá perto e aí falou, Moisés, vem cá, você vai libertar meu povo da escravidão, porque o povo estava sendo escravizado pelos egípcios. Aí Moisés então vira para Deus e fala assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés perguntando para Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando Jesus vira lá para os judeus e fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou, o que ele estava falando? É o nome de Deus. E eu sou é aquele tetragrama, Yahvé, que é um nome impronunciável, é um nome de Deus. Que coisa fantástica, isso é uma coisa fantástica. Né? Jesus ali afirmando, eu sou o próprio Deus. Né? Lembra, eu estava lá na Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui Deus afirma, aqui em alguns outros lugares, Deus afirma novamente que Ele é Deus. E sobretudo, quem é Deus, quem é Jesus, né? Jesus, olha que incrível, né? Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, eu adoro esse versículo. Se você fosse perguntar para mim qual é o versículo que você mais gosta na Bíblia, e eu falo para vocês que é isso aqui, está no capítulo 2, versículos aqui, ó, 10 e 11. O anjo, porém, isso é quando Jesus nasceu, quando ele estava lá na manjedoura e tal. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Agora, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é quem? Cristo. Quem é quem? O Senhor. Então, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, Deus. Fantástico. E resumiu aqui, ó, um pouquinho, 3 linhas, quem é Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, Deus, né? Então, Deus estava anunciando as boas novas. E quem foi lá levar presente para ele foram aqueles magos do Oriente. O que eles trouxeram de presente para Jesus ali? Colocaram nos pés de Jesus? Ouro, incenso e mirra. O que quer dizer esses presentes? Ouro, realeza, ele era rei. Ele é o rei. Depois do rei Davi, ele vai voltar, Jesus Cristo vai voltar para assumir o trono. Incenso. Incenso por quê? Ele era sacerdote.
E mirra, o que era mirra? Mirra eles usavam para embalsamar. Quando a pessoa morria, eles usavam para embalsamar. E quando Jesus morreu, as mulheres foram cuidar do corpo, quando foi tirado da cruz, e usaram mirra para colocar no embalsamento. Aqui depois ele ressuscitou. Mas então já estava tudo previsto, já estava tudo desenhado, o projeto de Deus já estava feito desde a fundação do mundo. Coisa fantástica isso, né? Muito fantástico. E aí, o plano, qual que é o plano de salvação, né? Que acho que a Bíblia aponta para isso, tá? Em João 3,16, a Bíblia toda aponta para isso aqui. Jesus Cristo veio, se transformou, se encarnou, Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo para esse tempo aqui. Então ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso, gente. Uma visão geral, rapidamente. Aqui pretendia fazer isso em 30 minutos, acho que a gente conseguiu. Breve do que é a Bíblia, como é que ela foi escrita e quem é essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que Ele é Deus, nosso Senhor, e que quer conviver com a gente. Ele quer conviver com a gente, sendo nós pecadores. Assim mesmo, Ele quer conviver conosco. É isso aí. Que Deus nos abençoe a todos nós.